E no nosso estúdio em Brasília, quem está é Marcos Vinícius Reis. Ele é advogado e é especialista em combate ao terrorismo e ao crime organizado. Eu converso com ele agora, então, direto do nosso estúdio. Marcos Vinícius, antes de mais nada, muito obrigada por estar com a gente aqui na edição das 6. Eu gostaria de começar tentando entender como essas bombas foram construídas. Já se sabe que elas estavam dentro de panelas de pressão, que elas tinham pregos, que elas tinham artefatos especialmente com a intenção de aumentar o poder destrutivo delas. É possível, a partir daí, chegar aos autores, a partir das características de uma bomba? É muito importante a gente localizar os fragmentos da explosão. Por quê? Porque determinadas organizações, elas têm uma assinatura, e dependendo do tipo de explosivo, do tipo de detonador, a gente pode chegar a essas organizações. Agora, não só os fragmentos do atentado. Nós temos que verificar as imagens de celular, imagens de câmeras, depoimento das pessoas que estavam no local. Então é um trabalho muito grande para a gente sair do campo da especulação, como estamos nesse momento, e chegar um pouquinho no terreno de mais certeza sobre o atentado. Queria que você explicasse um pouco essa questão de aumentar o poder de destruição usando pregos. Quer dizer, como é que isso funciona? É como se fosse uma granada. A granada é um artefato pequeno, explosivo, mas que quando ela detona, ela tem aquela explosão, os fragmentos são lançados em todas as direções, em 360 graus. Quando eu coloco um determinado explosivo dentro de um recipiente, encho de bolinhas de ferro, prego, e coloco pressão, o que acontece? Quando esse fragmento explode, ele vai lançar esses pedaços de prego, de bolinhas de gude, de bolinhas de metal, em todas as direções. E a capacidade de destruição é muito maior, é potencializada assim. E qual é, assim, o que a gente pode imaginar sobre o detonador desse mecanismo? Como é essa detonação? Porque a pessoa não vai estar ali arriscando um fósforo. Quer dizer, alguma coisa tem que ter um controle remoto, alguma coisa desse tipo? Olha, nos atentados do 11 de março de 2004 em Madrid, o detonador foram celulares. Nesse caso, no de Boston, que também parece que foi numa mochila, dentro de existia um recipiente que funcionava como uma panela de pressão que aumentava o poder de destruição, parece que houve um timer, ou seja, um dispositivo que você programa pelo tempo, e quando chega no tempo final, o dispositivo é acionado e detonado. Mas isso está tudo no campo da especulação ainda. A gente precisa receber o resultado das perícias, dos exames, para ter um pouquinho mais de certeza. E tem uma coisa cruel que é verdadeira, que é que hoje em dia você encontra receitas de bombas na internet. É verdade isso? É verdade, é verdade. E, inclusive, tem diversos sites você pode aprender a construir artefatos explosivos, granadas, fabricação de veneno. Que maneira o governo deve agir agora, pela sua experiência, para conseguir identificar de onde partiu, quem são esses culpados? Ou uma pessoa? Certamente isso não é uma atitude de uma única pessoa, né? Olha, isso é uma especulação ainda. Isso pode ser uma organização internacional, pode ser o terrorismo doméstico, pode ser um lobo solitário, ou seja, uma pessoa com determinada causa revoltada que tenta chamar atenção. Que mais? Pode ser, como no Brasil já aconteceu, a questão do crime organizado para tentar medir forças com o Estado. A gente tem que esperar um pouquinho ainda o resultado dessas primeiras investigações para a gente ter um pouquinho de clareza sobre o que está acontecendo. Agora, é importante determinar o objetivo, a causa, para a gente chegar a essas organizações. Cada organização tem um objetivo específico, ou é a separação de determinado território, ou é o controle de determinada população, ou é o terrorismo jihadista religioso. Então, a gente tem que esperar um pouquinho ainda o resultado dessas investigações para tentar reduzir o número de organizações ou de pessoas que podem ter cometido esse atentado bárbaro em Boston ontem. Agora, Marcos, pela sua experiência também, estamos aí com um pouco mais de 24 horas do atentado. Esse ainda é um prazo
que é difícil ter informações? Quer dizer, qual é o normal nesse tipo de situação? A gente sabe que a polícia americana é uma polícia extremamente eficiente, mas já se passaram quase 30 horas. Perfeito. Agora, olha só, o tamanho da explosão, parece que eles isolaram 12 quadras ao redor do local, onde foi o epicentro que a gente chama. Essa é a área que é isolada, ou seja, é a área onde foi encontrado o último fragmento provável resultante dessa explosão. Metade dessa área é o que a gente chama de área de busca, é onde nós vamos procurar todos os fragmentos, tudo que é importante, inclusive vestígios de roupa, tudo que é importante para se analisar. Eu não tenho ideia de quantas equipes de busca estão agindo nesse momento, mas é um trabalho demorado, sim, é um trabalho demorado. E o que esses investigadores procuram? Quer dizer, você falou em pedaços de roupa, fragmentos do próprio artefato. O que mais se busca num momento como esse? Tudo, dispositivos eletrônicos, na verdade se busca tudo. A perícia ela não pode descartar nada nesse momento. Tudo pode levar a determinar, por exemplo, o tipo de detonador que foi utilizado, a força do explosivo. Às vezes a gente, pelas imagens, não tem ideia da força da explosão. E dependendo da dispersão dos objetos ao redor do epicentro, ou seja, do centro dessa explosão, a gente pode determinar qual tipo de detonador e qual tipo de explosivo foi utilizado. Agora, dá para imaginar, para quem costuma, como eu, ver séries tipo CSI ou, enfim, esse tipo de série policial, que é um quebra-cabeça, né? Eles vão montando o que eles têm a partir de imagens. A Sandra mostrou um lugar que seria um quartel-general para reunir todas as imagens de celulares, de câmeras, tudo que possa existir, e eles vão montando essas pecinhas e tentando conseguir com elas alguma informação. É isso? Exatamente. E além das denúncias ou das notícias trazidas pelas pessoas. A Prefeitura de Boston abriu um canal de comunicação com a população, então qualquer pessoa que viu alguma atitude suspeita, alguma pessoa suspeita, vai comunicar. A partir daí, os investigadores vão tentar montar esse quebra-cabeça. Isso realmente pode demorar um pouco. Um pouco que você calcula quanto? Só para a gente ter uma ideia. É difícil especular, né? Vamos ver, o atentado de Oklahoma em 95 foi um pouco mais de uma semana. É bastante tempo ainda, hein, para manter toda a cidade em suspenso, a América basicamente em suspenso com todas essas informações. Marcos Vinícius Reis, muito obrigada pelas suas informações. A gente fica aqui aguardando, então, o resultado dessas investigações. Se nós estamos ansiosos, imagine quem mora nos Estados Unidos, especificamente em Boston. Uma ótima noite para você. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Boa noite.